Sim, tranquilo. Então, gente, queria conversar com vocês sobre como é que vai ser a dinâmica de hoje. Eu quero ver quanto vocês podem participar também, dando comentários. Eu vou abrir aqui o chat. Vocês podem botar comentários de texto. Se vocês quiserem falar também, não há nenhum problema. Tem aquela mãozinha ali embaixo que dá o plim, 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 que avisa quando vocês querem se pronunciar, para não precisar se debater aqui na hora do áudio, né, Thomas? E podem deixar o vídeo aí se vocês quiserem, né? Se quiserem tirar também, fiquem à vontade. Se estiverem fazendo outras coisas, né? Estamos ao dispor. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta básica para vocês. O que é inovação para vocês no ramo que vocês trabalham? Seja com música, com dança, com questão didática, metodológica. O que para vocês é uma inovação? Até vou botar a pergunta aqui no nosso chat. Tá? O que é... Vou botar sem a cedilha para facilitar no meu teclado alemão aqui. Quer responder, Thomas? Tá te perguntando? O que tu acha? Vamos botar aqui. Inovação, posso trocar. Pronto. Cadê a caneta, Thomas? Me escondeu lá longe. Bom, então tá, gente. Hoje o papo vai ficar, então, embasado sobre uma comunicação eficiente. Semana passada, para quem participou da nossa live, nós conversamos sobre processos, né, de conexão. Processos de conexão com as pessoas, como dialogar com o público, né, fazer uma apresentação que funcionasse. E nós falamos já de alguns elementos que estão voltados para essa comunicação eficiente. E hoje a minha perspectiva é que a gente consiga ampliar um pouco mais esse tema, já que muita gente fez perguntas semana passada, né? E buscou, assim, trazer algumas questões que eu achei que valiam a pena a gente poder ampliar, né? Bom, o nosso tópico, basicamente, ficou voltado a gente olhar a questão das nossas questões culturais, né? Dança, música, tradições, o que a gente chamaria de folclore, né? E a gente, a partir dessa perspectiva, nós passamos a fazer assim, um quadro em que começou a gente vendo a identidade alemã, a questão da história da Alemanha, né? Nós passamos a observar como é que se estruturou os grupos culturais, né? E agora a gente pensa assim, ok, eu tenho um grupo cultural, eu trabalho com a identidade alemã e eu gostaria de deixar isso mais compreensível para o público que vai me ver, vai me ouvir. Seja isso na internet, seja isso num palco, seja isso com um ensaio, né? Numa sala de aula, por exemplo. Então, para algumas questões funcionarem, existem alguns preceitos e algumas metodologias que ajudam a poder ampliar essa comunicação básica. Por quê? O exemplo que eu dei para vocês no vídeo, quem pôde assistir os vídeos essa semana, né? Se o Thomas está conversando conosco aqui, ele está conversando com a linguagem dele, né? Ele vai compreender algumas coisas que nós falamos para ele. Outras coisas ele não vai compreender. Se eu pedir para ele me trazer a mamadeira dele, ele vai buscar a mamadeira, porque ele sabe o que é uma mamadeira e o que é buscar. Se eu disser para ele já mudar um pouco a perspectiva, Tigo, traz para mim tua mamadeira, ele já não vai mais compreender, porque eu sempre falo buscar. Então, buscar ele compreende. Trazer para mim, não. E a mesma coisa acontece quando ele se comunica comigo. Ele fala, ele se comunica, ele tem palavras, verbaliza palavras, ele de forma visual também se comunica. Contudo, nós não temos como
entender plenamente o que ele está querendo nos dizer. Provavelmente ele também não se compreenda 100%, porque ele está estruturando a linguagem dele. A gente pode pensar que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma apresentação cultural, ou falando para os nossos integrantes do grupo de danças, ou fazendo parte para alunos, quando a gente usa uma linguagem que não corresponde àquilo que os outros compreendem, a gente fala muito difícil, ou usa palavras que as pessoas não sabem o que é, vai ser o mesmo caso de nós dois. Muitas vezes a gente faz de conta que entende e eles fazem de conta que escutaram. Mas entra por um lado e sai pelo outro. Porque, tecnicamente, nós não temos condições de compreender tudo o que está acontecendo nessa cabecinha aqui. A mesma coisa acontece com os nossos grupos. E a ideia é, como eu faço para melhorar esta fala? Como é que eu faço para melhorar esta ponte cultural? Por isso, então, eu fiz algumas observações aqui que eu queria trazer para vocês, mas primeiro eu gostaria de passar para vocês um pequeno vídeo que eu gostaria que vocês vissem, que faz referência a um grupo de danças. Esse grupo de danças, ele tem muito tempo de existência, não é um só, são vários, na verdade, né? Eles são não alemães, eles são franceses, de Landes, né? Ou Landais, como seria em francês, e eles ficam praticamente na divisa entre a Espanha e a França. Eles estão ligados a uma cultura pastoril, o traje deles é antiquérrimo, eles têm registros do traje deles há mais de 200 anos, tranquilamente, né? E essas danças, obviamente, as danças vão se modificando com o passar do tempo, da mesma forma como acontece com as danças da Alemanha, contudo, permanece ali uma origem comum. Eu gostaria que vocês vissem essas danças, que eu vou passar agora aqui para nós vermos, e depois a gente vai comentar. É rápido, mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que vocês compreenderam do que eles mostrarão? Né? O que é compreensível do que nós vamos ver? Ok? Então, vou passar aqui e logo a gente já troca uma ideia sobre essa questão. Né? Vamos lá.
Eu acho que já está suficiente a gente poder ter uma ideia, né? Vocês já conheciam esse trabalho dessa região francesa de Landais, como diriam os franceses aí? Alguém já tem um conhecimento dessa área? Conseguiram ver o vídeo? A Helena disse que não conseguiu ver o vídeo. Conseguiram ver ali? Tá, depois vou passar o link para vocês aqui do vídeo, para quem não conseguiu ver. Desculpa aí se deu alguma queda aí de comunicação, né? Eu vou pegar aqui, colocar até um outro vídeo que é similar, tá? A lógica é a mesma. Então eu vou passar depois rapidinho para te dar uma olhadinha também, né? Que são vídeos que têm uma dinâmica bastante interessante, né? Vamos só dar uma olhadinha rapidinho nesse outro aqui, que é não do mesmo grupo, né? Mas sim de outro conjunto, do mesmo lugar, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vocês clicam em cima da fotinho ali, né? Voltamos aqui. Então, pergunto se algum de vocês já conhecia esse tipo de trabalho com pernas de pau? Não. Se alguém que sim, dá um olá aí, por favor. Ou manda no chat aqui. Tá? Basicamente, existem vários tipos de danças em grande parte dos países. Inclusive, se tem danças com pernas de pau na divisa da Áustria com a Alemanha, que são danças típicas. Na verdade, são 3 danças típicas que têm essa formatação com pernas de pau. Né? Tive a alegria já de fazer um trabalho com elas. Né? E esse da França, especificamente, eles são um grupo extremamente tradicional. Né? Esse pessoal das danças de pernas de pau, eles têm uma tradição muito longe ligada à parte pastoril. Tem imagens de bico de pena muito antigas, com esses mesmos trajes e com as mesmas pernas de pau. E eles lá não têm um grupo folclórico, não. Eles têm uma visão de grupo popular. Porque para eles manter a tradição das pernas de pau, é passar para as próximas gerações um legado. E eles dizem que isso é um grupo social. Por quê? Porque tem a ver com toda a sociedade. Não tem só a ver com a tradição da região. É passar um valor, passar um patrimônio adiante. Né? Então, para fazer esse trabalho, eles tiveram que literalmente criar escolas e ações populares para envolver toda a sociedade, para que essa tradição da sociedade de Landes seguisse adiante. E hoje não é um grupo, são vários grupos que têm essa tradição de fazer as danças sob as pernas de pau. No primeiro vídeo nós vimos com as mulheres na parte inferior, sem as pernas de pau, e os homens fazendo a parte das pernas de pau. No segundo vídeo nós vimos com ambos, mulheres e homens. Se vocês forem observar claramente esse vídeo, vocês iam poder ver o seguinte. Primeiro, as formações são extremamente simples. Kette, mesmo que acontece nas danças alemãs, tu vai ver o Gehschritt, Hübschritt, né? Eles vão ter também danças com valsa. Né? As danças são simples.
formações circulares, formações em linha, formações com pares. A formatação é a mesma. Não tem uma estrutura de palco muito arrojada. Como é que eles se comunicam de forma eficiente com o público? Porque, Denis, se eu for com o meu público e só mostrar o A mais B, o feijão com arroz, o pessoal vai olhar para mim e vai dizer, não quero saber, não estou nem aí. Né? Será que a nossa comunicação com o público está sendo eficiente? Bom, eu diria para vocês que tem dois momentos que são importantes, dois tipos de apresentações, dois momentos importantes para se comunicar com o público, perdão. Um é a questão da narrativa oral, da fala, do apresentador, da pessoa que faz o meio de campo, que abre as portas para o público do que vai vir em cima do palco ou no palco inferior. Como a gente falou, tem vários tipos de palco, né? No palco italiano, no palco elisabetano, no tablado. E tu tens diferentes performances para cada um desses palcos. Então, tu tens como orador, como o apresentador do grupo, fazer a ponte que liga o espectador com o dançarino. Se essa ponte não está arrojada, ela não se encaixa, literalmente não há compreensão clara das partes, de quem está vendo e de quem está dançando. Segundo, isso já começa lá no ensaio. Se o dançarino não tem ciência do que está acontecendo, plenamente compreensivo do que está vivendo ali, ele vai se manifestar da dança de uma maneira que pode dar uma visão deturpada do que está sendo feita. Né? Por isso, essa comunicação tem que ser eficiente. Quem ver tem que compreender o que está acontecendo. Tem que ver e compreender de uma maneira clara. Eu vou dar primeiro um exemplo para vocês de um advogado muito importante que tinha no Rio Grande do Sul. E esse advogado, ele era conhecido por ser quase que imbatível em júris. Quando tu tinha aqueles casos, né, onde tem um conjunto de jurados, e esse conjunto de jurados vai ouvir a parte da acusação e a parte que vai defender, né, o réu. E então, ele vai ter que dialogar com uma corte. Vai ter lá 10 jurados ali, né? 10 jurados que vão ouvir e vão dar o seu veredito, né? E ele ganhava sempre. E perguntaram para ele, mas ok, nos diz uma coisa. Quando tens um júri, como é que tu fala com o júri? E a resposta dele foi muito simples. Eu olho para todos os que estão presentes. Eu procuro a pessoa mais simplória. Em cima daquela pessoa simples, eu falo para ela, do jeito que ela entenda. Se aquela pessoa simples entender o que eu quero dizer, todos os outros 9 entenderão. É a mesma coisa com os nossos grupos. Se nós dissermos para a plateia somente coisas complicadas, uma grande parte das pessoas não vai nos compreender e literalmente a ponte não vai acontecer e cada um vai para um lado diferente. E aí tu vai ter um espectador que não está interagindo conosco. E isso é uma perda que tecnicamente é culpa nossa. Nós não soubemos criar a ponte eficaz para comunicar as partes. Como te lembra, diálogo é feito com 2, né? Que vem das duas partes, que nem dicotomia, né? São duas partes diferentes. E nós temos que lembrar que se a parte A não comunica com a parte B, isso não rola. Bom, tem um pesquisador de línguas, da linguística, chamado Roman Jakobson. E ele, fazendo vários estudos sobre linguagem, sobre comunicação, ele diz o seguinte: de um lado tu tem quem manda a mensagem. De outro lado tu tem quem vai ouvir a mensagem, quem vai receber a mensagem. O problema é que entre as duas figuras tem um vácuo no meio. Tem o Denis aqui. Bom, o que acontece? Tu tem vários elementos entre esses dois, quem mandou a mensagem e quem recebeu a mensagem. Primeiro ponto que a gente lembrar,
o que tem? Tem uma mensagem, tem o quê? O que tu quer dizer? Né? Vamos contar, por exemplo, sobre o Tzigojna Polka. Tzigojna Polka é uma dança típica dos Sudetos. Essa é a minha informação. A minha mensagem é: Tzigojna Polka é uma dança típica dos Sudetos. O problema é que pode ser que eu esteja no meio de um monte de gente conversando no jantar, batendo papo, e estão lá comendo joelho de porco, o outro está comendo uma bockwurst, o outro lá está tomando uma cerveja. Quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? Essas pessoas nos ouviram bem? Elas prestaram atenção na nossa fala? Bom, se a pessoa não ouviu, o primeiro ponto é dar um problema. Não vai nos entender. Então é preciso a gente começar a nossa conversa tendo um canal, né, um ponto de contato que seja eficiente, que é o lugar onde eu vou escutar, é a caixa de som. Se o microfone não está funcionando, vai ser um desastre do início, né? Se eu vou falar no palco assim de voz aberta, sem microfone, e minha voz não é suficientemente alta para atingir o fundo dos meus espectadores, eu não vou ter uma audição adequada. O canal, a transmissão do som, vai ser problemático, né? Então, primeiro ponto que nós temos que ver, segundo Jacobson, para a comunicação ser eficiente, que para nossa mensagem chegar do outro lado, eu tenho que passar por uma barreira de barulhos, de sons, e esse canal tem que estar funcional. É a mesma coisa que nós falamos aqui no nosso chat, né? E simplesmente a pessoa que vocês estão ouvindo não está me escutando. Aí fica o Denis falando aqui com corte, chiado, e o canal fica ruim. A comunicação não acontece de forma eficaz. Segundo ponto, o Jacobson destaca que além desse canal, eu tenho que ter um contexto favorável. O que é isso? Eu vou ir para o Oktoberfest. Então eu tenho uma grande festa, essa festa está cheia de gente querendo falar coisas de língua alemã, as pessoas querem nos escutar, querem nos ver. Então, a Oktoberfest é um contexto, é um ambiente adequado. Mas pode ser que essas pessoas estejam mais para lá de Bagdá do que te queira. Tomaram demais, beberam demais. Temos um problema também no contexto. Ou, ao contrário, vamos chamar vocês para dançarem, para tocarem, para cantarem num evento da cultura árabe. Então eu tenho um contexto diferente. Eu tenho que lidar com uma mensagem diferente, né? Bom, e depois eu tenho o código. Código é aquilo que, como eu falo, que palavras que eu falo de forma adequada. Quando eu digo que Tzigojna Polka é uma dança que vem dos Sudetos, eu estou cometendo alguns problemas se o código estiver aí pouco compreensível. Primeiro, Tzigojna Polka. Já começa pelo nome, que muitas vezes a gente fala o nome em alemão numa apresentação, num evento, e as pessoas olham com aquela cara assim, ainda tem risadinha, né? Tipo, tu quer que eu entenda o que tu falou? Né? Ainda mais se a palavra for grande, que nem Schnupp Tabak Polka. Né? Aí o pessoal ri duas vezes. Né? E aí vai. Tu tens que então começar a trazer elementos que sejam compreensíveis. Por exemplo, eu tenho que dizer que Tzigojna Polka é a polca dos ciganos. Vamos lá, primeira tradução. Que nos vem de uma região que hoje não tem mais alemães. Que região é essa? A região da antiga República Tcheca, que se chamava Sudetos. Opa! Então, Sudetenland, Sudetendeutschland, Sudetos, passa a ser traduzido como Antiga República Tcheca. Não é a melhor opção, mas o público entende. E eu passo a fazer então aí um conjunto de informações em que o meu código está condizente com aquilo que as pessoas vão escutar. Nesse contexto, então, eu tenho que ambiente eu estou, de que forma eu vou falar, o que eu vou falar e para quem eu vou falar. E isso ajuda a fazer uma comunicação mais eficiente.
Na prática, o que nós estamos querendo dizer? Na prática, nós estamos sugerindo que quando tu tiveres um público te ouvindo numa apresentação, tu tem que estar planejado para que público é esse. Tu vai falar com idosos, tu vai ter que ter um jeito de falar com os idosos. Se tu vai falar com jovens dos seus 15 a 20 anos, tu tem que ter um outro jeito de falar. Por quê? Senão tu vai ficar enfadonho. Senão tu vai ficar sem atenção e a comunicação não acontece. Por isso, é importante ter um planejamento e fazer uma análise do ambiente onde nós vamos ir. Aí no vídeo eu coloquei para vocês uma análise SWOT, né? Que é um termo da administração, né, do marketing em inglês, que destaca quando a gente faz análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, né, e do ambiente, tanto do ambiente quanto do que nós estamos levando. Né? Vamos pegar, que danças eu vou levar para a apresentação na Oktoberfest? Exemplo, né? Perguntas de sempre. Vamos levar aquelas que a coreografia é mais bonita. Quem sabe a dança mais bonita não seja mais adequada para um salão com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, todas ali pulando e bebendo. Quem sabe tu tens que optar por coisas mais alegres, mais simples, mais compreensíveis para um grande público, do que tu levar uma Webertanz, tu levar uma dança que pode ter uma complexidade maior e que exija um nível de atenção maior para ter sentido. Né, Thomas? Bom, isso. Então, quando nós falamos que nós temos que ter um ambiente adequado, nós temos que entender que ambiente é esse. E o nosso narrador, a nossa pessoa que vai fazer a abertura, que vai falar da dança, ela tem que ter a desenvoltura adequada para poder falar com esse público. Muitas vezes nós pegamos o radialista da cidade, o cara da rádio que tem uma voz grossa e impostada. Vamos ter a recepção agora do nosso grupo de danças da cidade. E aí vai, né? Não. E o cara fala com uma voz super bonita, mas com o alemão de jogar na lixeira. Vamos com a primeira dança. A primeira dança vai ser Bunkeltanz. Pode matar, né? Esse cara tem uma ótima voz, mas o alemão dele vai começar a dar errado. E segundo, ele vai ter que ler. E quando ele ler, não quer dizer que ele vai entender o que vai ser dito. Se por acaso tu é obrigado a usar o radialista da cidade, porque tu não pode subir no palco para fazer a apresentação, e às vezes acontece, escreva um texto que para ele seja adequado. Põe as palavras em língua portuguesa. Ou escreva a palavra em alemão como se fosse em português, para esse narrador poder entender e falar certo. Ou o mais próximo possível. Porque senão vai dar queca. Segundo, não adianta pegar esses históricos que vocês veem nos cursos de gramado, da EFG, ou que vocês copiam na internet, e sair lendo esse histórico na apresentação. Ele não tem sentido para quem escuta. Ele está escrito em termos técnicos. Ele não foi feito para ser lido na apresentação. Ele foi feito para os coordenadores, instrutores, professores entenderem o que é aquilo ali. E eles têm que ter os códigos adequados para entender aquela linguagem. Vamos então agora falar da Schaumburger. A Schaumburger é uma quadrilha de 4 pares que vem de Schaumburg-Lippe. Tu põe isso pro pessoal ler, não adianta nada. O que é Schaumburger-Lippe? Tu nem sabe onde é que fica esse troço. Muito menos se tu traduzir. Não, a charneca de Lunemburgo. De novo, o que é uma charneca? Quantos de vocês, em língua portuguesa, sabem o que é uma charneca? E aí a gente começa a usar palavreado que tem nesses textos, que nem quem está lendo entende. Muito menos o público. Então, o que é adequado? Primeira coisa, se tu tens que ter um narrador que não é do teu grupo, não é tu, faz um texto que seja legível para aquela pessoa, com termos simples e que não seja longo.
Segundo, se é você que vai fazer a apresentação, não leia. Quando se lê alguma coisa, te dá claramente para o público que você não está ambientado com aquela informação. Quando o Faustão puxa um papelzinho da mão dele para ler, ninguém acha ruim, porque o Faustão não é obrigado a saber o nome de todas as pessoas que vão entrar no palco dele. Então ele vai fazer uma cola. Ó, a cola aqui tá, a primeira pessoa que vai vir vai ser o Joãozinho da Mercedes, o segundo vai ser o Homem do Barril, o terceiro são o acordeonista do não sei o que lá. Agora, você, instrutor de grupo, que já trabalha com isso toda santa semana, fala com todo mundo desse tema, já apresentou 500 mil vezes o grupo. Tu me pega um papel para ler, perde a credibilidade. Por quê? Porque se tu já sabe por que tu vai ler, é a pergunta que o público vai se fazer. Pô, ele é expert, ele não sabe fazer a apresentação sem ler? Tu pode anotar o nome das danças em sequência, porque tu não tem a obrigatoriedade de lembrar de tudo. Toda a sequência de danças. Ou de músicas de uma apresentação da banda. Contudo, tu tens que ter condições de, ok, Bandetanz. Bandetanz é uma dança típica da primavera. Ela vem de um processo muito antigo, de um mito, de uma lenda, em que um mastro enfeitado com fitas e peças verdes fazia com que as aves no seu entorno ficassem com vontade de ficarem vivas. E aí então aquela floresta voltava a ficar verde na primavera. E aí que vem a tradição das danças das fitas. Bom, se eu faço isso, o público entende. Eu posso dizer também que lá no mês de maio na Alemanha é o período onde que a primavera está ficando mais forte. Se tu não quer dizer qual o período. Se você disser, não, em maio vem a árvore. Bom, se a pessoa não sabe que no hemisfério norte o mês de maio é o mês do estouro da primavera, não adianta dizer que é só maio ou que é só primavera. Tem que contextualizar, como disse o Jacobson. Então, conta historinhas para as pessoas. Narrativas são feitas de histórias. Histórias que a gente gosta de ouvir são aquelas historinhas que dão sentido. Né? Era uma vez a Hansel und Gretel. Né? Vamos falar então do Joãozinho e Maria no Brasil. Né? Como é que foi essa história? E aí tu vai contar a história do João e Maria. Para quem não sabe, João e Maria se passa num período de extrema fome na Europa. Então, um pai e uma mãe que largam 2 filhos no meio do mato para morrerem tem sentido. Por quê? No momento que todos os 4 passavam fome e os 4 morreriam, 2 filhos perdidos não é o maior dos problemas, sendo que eles tinham filhos às pencas. Se tu não esclarecer isso, tu parece que o pai do João e da Maria são 2 horríveis monstros. E não era assim. Então, se tu não contextualizar e contar a história de forma que as pessoas compreendam, isso não vai ter graça. Não vai ter essa ponte de quem ouve e de quem faz. Isso vale para tudo, gente. Mas Denis, nem sempre a dança tem histórico. Ok, é verdade, nem toda dança tem um histórico. Tem dança que surgiu numa realidade e, pum, surgiu. Vai fazer o quê, né? Vai obrigar a pessoa a escrever uma historinha da dança? Não. Agora, tu tens, de novo, que fazer as pontes. Ok, vamos dizer então agora que esta dança, vamos dançar aqui o Kikiriki. Kikiriki é uma dança que o som do nome já diz, né? Kikiriki do galo. Né? De onde é que vem o Kikiriki? Vem da Baviera. Baviera? Será que o público entende o que é Baviera? Tudo bem, eu falar que Kikiriki é o som do galo, todo mundo entendeu. E a Baviera, para onde vai? Então, eu posso dizer, por exemplo, Baviera, terra do Papa Bento XVI. Todos os católicos que gostam do Papa Bento XVI vão conectar, de lá, a terra do Papa. Pum, funciona. Né? Outra coisa, terra da Oktoberfest. De lá veio a primeira Oktoberfest do mundo. Tchan, funciona. Vamos lá, é a terra do Schuhplattler, aonde os homens perto dos Alpes dançam. E aí tu vai contando. Se tu fizer essa ponte, o Kikiriki vai ser mais compreensível e mais interessante para quem escutar. Né?
Então, basicamente, esse é o elemento do narrador, de quem vai fazer a abertura. E mais, a pessoa que fala, ela tem que fazer uma ponte, né, amigável com quem escuta. Nos Estados Unidos, existe uma regra para políticos e atores que apresentam o Oscar. Toda a fala de um político tem que, obviamente, não no momento de crise, né, mas de um candidato à eleição, de alguém que vai fazer um discurso público, essa pessoa vai iniciar a sua fala fazendo os boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos, e logo depois ele faz uma pequena piada. Ele começa com uma pequena ação de humor. Por quê? Porque o humor abre as pessoas. Quando tu fala alguma coisa mais bem-humorada, as pessoas vão te escutar. Porque elas acham graça, elas sorriem, elas se abrem para quem está falando. Senão elas cruzam os braços. No sentido de cruzar os braços, a pessoa está fechada. Ela não está se abrindo para a informação que está vindo. Né? Então, fazer um pequeno humor, gerar uma ação de graça, é um pouco positivo para abrir o teu público para ver a dança. Então, este é um primeiro passo. Faça uma gracinha, né? Busque algo que para aquelas pessoas que estão te ouvindo tenha sentido. Sem ser, obviamente, ofensivo. Né? E, na sequência, busca criar sorrisos. Busca fazer que aquela fala não seja formal demais. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma apresentação que eu vi faz mais ou menos uns 15 anos atrás, que foi marcante. Um senhorzinho, devia ter lá seus 70 anos, suíço, vestido de suíço, bonitinho, falando um português desse tamanho, bem pouquinho. E ele falava: "Olá, amigos! Nós da Suíça estamos aqui para mostrar danças suíças." E ele falava com amor, ele ria, e as pessoas tinham um calor por aquele velhinho, sabe, falando, que todo mundo ria com ele. Cada vez que ele ria, o pessoal nem sabia por quê, ria junto. Né? Agora vai ter músicos que vão tocar música suíça. Música suíça de tradição. Alegria, alegria, batia a palma e saía. E aquilo era 30 segundos. Mas aquele velhinho fazia diferença para chamar cada grupo que vinha na sequência. Vinha tocar um pessoal de música, outros vinham tocar sinos, outro pessoal dançava. Era muito legal. E um senhor muito simples, dizia pouco, mas alegre, fazendo as pessoas ouvirem o que ele queria dizer. Ah, mas Denis, se eu pegar e for fazer a mesma coisa, eu vou ser meio idiota, né? É muito provável, porque tu não é suíço e tu não fala português bem. Não tem que tu falar que o meu velhinho falava. Mas busca criar um personagem. Liga o público com quem está te ouvindo. Faz ele rir porque ele acha gostoso rir. Ele tem que gostar da tua dança. E vamos lembrar de uma coisa. Num processo de construção de uma apresentação, nunca ninguém bate palma e sorri no primeiro instante. As pessoas têm que ter um time de início. Elas têm um processo de abertura. Então, busca preparar o teu público de uma maneira que nesses primeiros 5 minutos de dança, os 2 primeiros minutos em que está iniciando o processo, vocês possam literalmente dar coisas positivas para quem está vendo, quem está ouvindo, ria, brinque e participe com vocês. Tem muitas maneiras de fazer. Agora, literalmente, não tem uma fórmula. Não é assim, faça isso com o teu público assim que vai dar certo. Nós, na semana passada, já discutimos a questão da música ao vivo. Inegavelmente, música ao vivo abre público. Tu tens a abertura de uma apresentação não começando com o narrador. Abre com a banda tocando uma primeira música do nada. Isso chama atenção, isso alegra, as pessoas olham. E aí vem o narrador e vem o grupo de dança. Antes disso, não. Então, a banda, o grupo de música, o instrumentista, 2 instrumentistas, 3 instrumentistas, fazem toda a diferença para fazer esse start.
da abertura. Bom, abertura feita, a explicação dada, vem a dança, vem a música da banda, vem o ator, vem o próximo passo. E aí parte da gente ter conhecimento de causa das coisas que nós vamos fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega e faz uma apresentação que não está adequada para o ambiente para onde nós vamos levar aquelas músicas. Segundo, o áudio do CD não é bom muitas vezes e vocês insistem em botar aquele áudio podre. Desculpa a palavra, mas é bem isso. Áudio de mídiazinha. Gente, não me põe isso, é pra cortar o pé fora, sabe? Tu tá com uma apresentação bonita, vem com de computador, é de matar. Ah, mas a dança é bonita. Pega alguém pra tocar pra vocês. Tira fora esse troço da apresentação. É bucha. É bucha. Né? Então, música com chiado demais, gravação que vocês pegaram de um outro grupo tocando num vídeo, que a gravação tá ruim, evita. É que nem vocês irem numa exposição de arte e estarem um montão de quadros lá com as molduras quebradas. Ah, mas o que importa é o quadro. O que importa é o quadro se o artista quer botar a moldura quebrada. Se a moldura é para ser inteira, vai estragar. Eu fiz anos de aula de pintura, pintei bastante na minha vida. E meu professor dizia uma coisa que eu achava fantástico. Ele dizia assim, ó, na hora do vamos ver, uma boa moldura ajuda bastante. Né? É a mesma coisa. Né? Tu vai com o teu grupo bonito, tá com traje bonito, tá com tudo preparado, ensaiado, entra no palco com uma música pavorosa. É a moldura rasgada, é a moldura quebrada, estraga a apresentação. Então, pelo bem do público de vocês, tá? Por favor, quando forem botar algo no palco, põe com som bom. Para isso, muitas vezes, não é culpa de vocês. Vocês vão chegar numa apresentação, vocês vão chegar num local e não tem um equipamento bom. Ou não foi feito o teste do equipamento. Então, por isso é bom chegar antes. Ter alguém que vai lá e vai fazer o teste um dia antes, ou no dia 2 horas antes, 1 hora antes. Para quê? Para ver como é que tá e arrumar. Ah, mas Denis, o equipamento é deles. Olha, vocês têm o grupo de vocês. Tu sabe que quem vai estar enxergando, que é o público da pista, não está querendo saber que se foi vocês que botaram o som ou foi o pessoal da organização. O som ruim vai ser o grupo de vocês ruim. Então, não achem culpado. Achem soluções. Né, Toninhas? Aqui, ó. De novo. Né? Então, assim, não adianta vocês dizerem no público, ah, desculpa, gente, mas o aparelho de som tá horrível. Queco. Não adianta dizer, gente, essa gravação aqui eu tinha uma tão boa, mas ficou no outro CD lá em casa. Desculpa. Né? Qualquer desculpa não será adequada, infelizmente. Né? Quando chegar no lugar, veja se o espaço é adequado. É pequeno, é grande, é um espaço que vai conseguir botar todo o grupo em cima do palco? Sim ou não? Se não tiver lugar suficiente para dançar, põe um par só. Ah, mas Denis, eu tinha ensaiado com 10 pares. Se não tem lugar, vai fazer o quê? Reveza, uma dança com um, outra dança com outro, dança com 2 pares, com 3 pares. Mas não adianta chocar gente em lugar onde que não dá. Eu tive eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tô mandando aqui fazendo barulho. Eu fui convidado há uns 20 anos atrás para apresentar num programa de TV. Era para nós irmos com os pares, dançarmos uma dança alemã. Literalmente, o palco era de 60 centímetros por 1,5 metro. Gente, um palco de 60 centímetros por 1,5 metro, eu estou falando de uma mesa. Eu tenho um tablado do tamanho de uma mesa. Eu vou dançar como nesse tablado? Me explica. Tu tem uma escolha. Tu diz sim ou não. Se tu vai dizer sim,
tu faz algo que caiba num 1,5 metro por 60. O que nós optamos naquela vez? Uma coisa emergencial. Mudamos o repertório, pegamos 4 dançarinos, ficaram lá engembrados em cima daquele tabladinho de 1,5 metro por 60 e dançamos o Hammerschmidt Gesehen. Fizemos uma dança que não precisasse ter espaço e que nós não fôssemos fazer polca, nem valsa, nem coisa assim. E aquilo foi feito naquele mini espaço. Podia ser feito uma Schuhplattler por um rapaz, podia ser posto outra coisa. Não adianta a gente embuchar num ambiente que não é adequado uma dança que não funciona, porque não tem espaço físico, porque o palco está caindo, porque os pregos estão voando fora quando tu pula. Vocês já viram isso, não é novidade, né? A postura que a gente tem muitas vezes é fazer e pronto. O problema é que vai dar errado e você, coordenador, você, instrutor, vai ser o culpado para o público. Não adianta inovar, fazer algo novo num ambiente que não está adequado para algo novo. A inovação, ela acontece quando tu traz algo novo num ambiente que aquilo é novo. Tu pode pegar algo que é velho aqui na Alemanha, levar para o Brasil e ser algo inovador. Vocês podem pegar com um grupo de vocês as danças de Landes, né, lá da França, e apresentar as danças com perna de pau, que para o público de vocês isso vai ser inovação. Para o público lá da França, isso é velho para burro, tem 200 anos lá. Mas para o público de vocês vai ser algo inovador. Por isso, eu vou mostrar para vocês agora aqui, né, rapidamente, uma outra dança, também com as pernas de pau, que vai nos permitir aí compreender um pouco melhor esse processo que nós estamos falando aqui das danças. Que ela também é com pernas de pau, que é Stelzentanz. Tá? Stelzentanz aqui. Bom. Bom, eu vou botar aqui para vocês bem curtinho, tá? Só para vocês terem uma noção do que é, né? Que é uma dança de pernas de pau da região da divisa da Alemanha com a Áustria, tá? A dança já existe há 100 anos, ela completou 100 anos agora, há pouquinho, né? E vamos ver ela... desculpa aqui. Vamos vê-la na versão aqui que nós temos, tá? No caso, a música dessa dança ela é um pouco diferente. Naquela oportunidade que foi esse palco aí, foi pego uma marcha para dançar, porque não havia a gravação dessa música e tudo que se tinha era um MIDI e foi tocado ao vivo na apresentação original dessa dança. E aí, então, para poder fazer a reprodução da dança neste palco, que não podia ter música ao vivo, então foi feito dessa forma. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Bom, voltando para cá, né? Essa é uma dança chamada Unkener Stelzentanz. É uma dança que existe, né? Ela, na verdade, são 3 danças. A primeira é uma Ländler, dançada em pernas de pau. Somente por homens. Depois vem o Bändertanz, a dança do pau de fitas, com pernas de pau, feita somente por homens. E por terceiro, a marcha de saída,
né? Em que os homens vão marchar e ir embora. Vocês viram agora nessa parte que eu mostrei do vídeo rapidamente para vocês? Primeiro, os homens de perna de pau, eles representam os cavaleiros da primavera. Eles estão ali com o intuito de expurgarem o inverno. Quem é o inverno? O inverno é a bruxa, é a velha, é o símbolo das magias ruins, né? E se eles não expurgarem a bruxa, o frio não vai embora. Então eles vão pegar, a bruxa vai encher o saco deles, literalmente a bruxa está ali para impedir que os cavaleiros da primavera façam essa limpeza, vamos dizer assim, da estação, tirem os demônios, e no final ela é capturada pelos cavaleiros da primavera, vamos chamar assim, e ela então se transforma numa princesa floral, né? E ela então, por sua vez, vai virar a primavera em si. Essa dança é uma dança que já existe, ela surgiu no início do século passado, quando nessa região de Unken aconteceu uma cheia. E então a água invadiu a região, ela é um tal, é um vale, esse vale encheu d'água nas Alpes, e a população usou pernas de pau para poder tirar os fios elétricos de alcance da água. E também livrar algumas coisas que estavam tendo problemas. Com as pernas de pau eles andavam sobre a água para poder resolver problemas. E essa inundação, no século passado, fez com que o ritual de expulsão da bruxa fosse feita também sobre pernas de pau. Bom, isto foi uma inovação de um século e tanto atrás. Se o teu grupo de danças traz esta apresentação para hoje, vai ter primeiro um problema. Tem que aprender a andar em cima de pernas de pau, né? Esse é o primeiro ponto. Mas é uma inovação. É uma inovação não porque é novo, tu não inventou moda, mas tu pegou algo que para a tua comunidade é novo. Tu trouxeste algo que para a tua comunidade é uma inovação. E isso é que faz a diferença. Se tu não contares para as pessoas essa historinha da primavera expulsando o inverno, não se entende por que aquela bruxa se transforma numa moça cheia de flores. Né? Então tu tem que ter um narrador, tu tem que ter alguém que vai contar essa história. Tu pode contar de uma forma dura ou de uma forma simples. Agora, a dança das pernas de pau só vai funcionar quando tu tiver pessoas dispostas a te ouvir. Se tu não tiver um público atento para ouvir o que tem a explicação, a dança perde sentido. 2. Se o palco não é adequado, não tem como dançar a dança das pernas de pau. O pessoal vai cair, vai fazer fiasco. Tem que ter lugar antes para as pessoas se prepararem, para entrarem no palco meio de surpresa. Se tu tiver que montar o pessoal se vestir no meio do público, não fica legal. Perde a expectativa. Cria um ambiente não adequado. Então, não usa essa música. Ai, mas eu ensaiei tanto, ia ficar tão legal. Ia ficar legal, mas não vai ficar legal. Não? Por quê? Porque tu tens que ter um ambiente adequado. Tu tem que ter uma circunstância adequada. Vamos lá. Então, numa apresentação, que músicas eu coloco? Vamos lá. Várias opções. Né? Uma opção é eu pegar o Thomas aqui. Para ele parar de gritar aqui. Vamos lá. Né? Ele tá gritando feliz. Ele pode estar muito feliz aqui, só não me concentro. Vamos lá. Bom, eu tenho que optar por alguns processos de escolha. Pergunto para vocês, quais são os processos... Helena, vou botar o link para ti aqui do vídeo, tá? Para quem não testou, eu vou colocar aqui até não desse especificamente, vou botar de um outro, que é a mesma dança, tá? Que é a Estela sentados aqui, para vocês. Tá? A pergunta... Qual é o critério que vocês usam para escolher uma dança para uma apresentação? Quem pode me ajudar aí?
Não tem certo ou errado, tá? Oi, Denis. Boa tarde. Olá, quem fala? É Fábio. Fala, Fábio. Como é que está? Tudo bem? Diga. Então, aqui nós aqui do Blumenberg, nós utilizamos de acordo com os trajes que a gente vai utilizar. O grupo tem 3 conjuntos, um traje de Viena, um do Tirol e um pomerano. E aí a gente seleciona as músicas de acordo com esses trajes. O primeiro critério é esse. A utilização das danças de acordo com aquela região, para ficar uma coisa mais fácil no entendimento do público com o que você está vestindo. Quando dançamos com Viena, que é o Kaltenleutengeben Festtracht, a gente utiliza mais as danças vienenses, né? E assim, seguindo esse critério, né? O Viptado, que é o outro traje, a gente usa mais os sapateados, né? Não sei se é um critério certo. Olha, eu vou te dizer, Fábio, eu não vejo como critério errado. É um critério, né? O primeiro ponto que eu acho interessante nessa tua observação é que quando tu tens condições de conectar um traje com uma região e tu botar danças que são irmãs, vamos dizer assim, que têm a mesma realidade histórica, tu tens uma possibilidade maior de que elas tenham uma consonância, elas estejam falando a mesma linguagem, elas estejam numa sintonia, né? Se tu está usando o aparelho de CD, ou MP3, ou uma gravação, a probabilidade das danças de uma mesma região ter uma orquestração parecida é grande. E isso ajuda a manter uma harmonia na apresentação. Então isso é um ponto. Eu acho que tu dizer para o público, a roupa que a gente está usando é essa, e a dança que a gente está usando é dessa roupa, tem sentido. Tá? Para o público cria uma ponte legal. A pergunta que eu faço na sequência é, se eu tenho um traje de Viena, com danças vienenses, com uma coisa um pouco mais arrojada, ou, vamos chamar assim, uma estética que puxe mais para uma nobreza, muitas vezes, né? O ambiente aonde eu vou levar essa dança é adequado? E aí vem a pergunta que vai vir na sequência, né? Tu vai ter que saber que ambiente é esse antes de ir, né? Eu vou ir para uma festa junina da escola, eu estou indo para um palco de um teatro, ou eu estou indo para o meio de uma festa da cerveja, né? Qual é a predisposição do meu público? As pessoas estão preparadas naquele ambiente para aquilo? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Nós estávamos com um traje austríaco e nós fizemos então a ideia de que era uma festa da cerveja, era um município que não era aqui na Alemanha, era do Brasil, e um município sem tradição de danças alemãs. Era um município de tradição portuguesa. E o pessoal quis fazer uma festa alemã. Ok? Ok. Contrataram uma banda da cidade, que não era bandinha alemã. Tá? E aí a gente disse, não, vamos fazer assim, para integrar o público, vamos fazer uma polonese. A polonese, a banda disse, não, a gente sabe tocar, já tocamos uma vez e tal. Ok. A polonese, quem já dançou, sabe que não é uma música de 1 minuto. Polonese é uma dança que vai durar um tanto, conforme o número de pares. Encheu o salão para dançar polonese. Encheu. Vocês acreditam que mais ou menos 2 minutos após o início da polonese, a banda parou a polonese e disse, ok, agora vamos tocar algo que seja divertido, por isso tá chato. O ambiente não era para dançar polonese, porque a banda não entendia que era uma dança para todo mundo participar, que era devagar, devagar em aspas, né? Era uma marcha, não era hop, 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 hop. E simplesmente a banda cortou 2 minutos. Não deu nem para dar 2 voltas. Simplesmente a dança não tinha condição de ser dançada ali, porque a banda e o público não compreendiam o código. Então, Fábio, o traje é uma ótima opção, desde que as danças que vão estar alinhadas a esse traje estejam alinhadas ao público para onde tu vais levar a dança, né?
Porque senão a gente vai estar falando chinês com quem quer ouvir grego. Né? A gente utiliza o Meshanguta Fischer Tract, né? E aí tem as encenações, né? As danças são mais encenadas, vamos por assim dizer, né? São danças de pescadores, né? E tem o Fischer Tanz, que é o alemão, né? E aí o público ele interage melhor do que realmente com o traje de Viena. Apesar do traje de Viena ser aquele coringa, assim, que é o primeiro traje do grupo, né? E aí a gente dança, vamos dizer, a Alemanha num todo, né? Mas o público interage mais com as danças que a gente utiliza, o Viptar e o Meshanguta, justamente por causa disso, né? Por causa das danças, né? O pessoal entende que dançar de Viena tem muita valsa, né? E eu também te digo assim, quando tu pega o Meshanguta Fischer Tract de Rügen, tu tá pegando um público que tá dizendo assim pra ele, olha, gente, na Alemanha existe mais do que Lederhose. Vamos pegar um traje que é totalmente diferente do que vocês estão querendo ver. E aí tu vai trazer uma novidade. Isso pode ser muito bom, como pode ser também muito ruim. Se tu tem um público que não está preparado para ver o que não é pop, brincando, né, com as bandinhas, se tu está trazendo para um público que quer ver somente a tradição bávara, tu vai estar dando um peitaço. Pode dar certo, pode não dar. Então, é uma escolha de vocês. Eu acho que, por exemplo, lá em São Paulo, tu tens o Edelweiss, né, que é um grupo tradicional que tem como seu traje principal um traje bávaro. Ou uma moda ligada à cultura bávara. Né? Por quê? Porque eles vão querer representar essa germanidade através do que o público de São Paulo conhece. Contudo, o mesmo grupo também tem o Rügen. Né? E eles mesmos dizem, em alguns momentos é difícil tu botar o Rügen, porque o público não reconhece. E tu tens que ter um certo jogo de cintura para botar a tua apresentação com danças de Rügen. Vai fazer o Fischer Tanz, como tu destacaste, né? Vai buscar um conjunto de quadrilhas de Rügen, que são muito tradicionais, né? Todas elas representando, saindo do mar, entrando no mar, a calça de pescador molhada, o Schüdel der Bix, né? Schüdel der Bix e tal. Se o público não entender, todo o teu esforço vai pelo cano. E aí, tu vai dizer, mas pelo amor de Deus, as pessoas são incultas. Aí começa a vir uma lista de justificativas, né? E a gente se sente mal. E o público se sente mal também, né? Aí eu vou te dizer, qual que é a melhor escolha? Eu não sei te dizer. Se tu tiver bom jogo de cintura, tu resolve o problema. Agora, nem sempre tu consegue resolver. Não. Geralmente, aqui nos Estados Unidos tem muitas Oktoberfest, né? Sim. De clube. A gente já não... o Meshanguta já não entra mais nessas apresentações. Que o pessoal fala assim, mas isso não é um traje folclórico. Eles querem ver realmente o estético, que é o suspensório, o Lederhose, né? Se liga muito esse estereótipo, né? De alemão tem que ser esse tipo de traje. Mas o mesmo acontece se tu pegar, por exemplo, danças que sejam do Hessen, do Palatinado, que sejam com tamancos de madeira, né? As pessoas vão dizer que é dança holandesa. E vai tirar da cabeça das pessoas que tem tamanco na Itália, tem tamanco na França, tem tamanco na Polônia. Não, tamanco é na Holanda, né? E tal. Então, e quando vem um grupo holandês e vai dançar o Eistanz, e tu olha, eles estão dançando o Schlittschuhläufer, que é uma dança que também tem na Alemanha, o pessoal de tradição alemã diz assim, mas para aí, isso é dança alemã. Não. Tem danças que são comuns em vários países. Inclusive na Holanda, inclusive na Alemanha. Isso é um diálogo que tu tens que construir bem essa narração. Porque se tu não tem uma ponte boa, tu vai lá para Olambra, né? A famosa cidade dos holandeses na região do sudeste, né? Vai para Olambra e vai fazer danças alemãs que eles dançam com seus grupos holandeses, tu vai fazer o pessoal de Olambra ficar irritado.
Primeiro, isso a gente já conhece. Segundo, isso é dança holandesa, tu quer nos imitar. Não é assim que funciona. A gente tem que ter o tato ali para escolher. E, infelizmente, é uma realidade. Traje bávaro, moda bávara funciona em 80% dos casos. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Agora, nós temos que ficar preso a isso? Acho que não. Eu acho que faz parte dos nossos grupos também ousarem e buscarem, depois de um tempo, quebrar paradigmas. Né? Nós expusermos aí novas formas de trabalhar, porque nós temos que mudar o contexto. Nós temos que ser educativos também. Faz parte do nosso trabalho também trazer novas informações. Né? E aí a gente pode ampliar essas pontes que eu digo culturais. Né? Que outras formas vocês trabalham para a seleção de dança, gente? Obrigado, Fábio. João, tá aí conosco. Sei que a Carla é a pessoa... Tudo bem? Tudo bem. A Carla é a pessoa que geralmente faz a seleção das danças aí do grupo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Mas a gente procura diversificar um pouco, né? A gente não pega só danças alemãs. Né? Tem suíços, né? Tem austríacos, porque a gente faz bastante sapateado, então do Tirol a gente tem bastante sapateado. E tudo depende do tempo, né, que a gente tem para apresentação. É importante também o espaço, tá? Por os dançarinos, então tudo isso influencia na escolha. E aqui, lógico, aquilo que está bem mais treinado, né? Isso é ótimo, né? Todo grupo tem aquelas dificuldades de, né, tem uma turminha melhor, então a escolha é de acordo com tudo isso. Quem vai na apresentação e quem está mais treinado. Não, isso é perfeito. Eu acho que isso é um ponto, João, muito importante, que é exatamente saber o que na tua palheta de informações, o que tu está com melhor condição de representar. Né? Exatamente. Ó, tu tem uns 4 pares que vão na apresentação. Desses 4 pares, os 4 dançam melhores essas, e a quem dançava melhor a outra não vai vir, passa a lima na dança que não tá boa, hora. Exatamente. Eu acho agora, isso prudente, né? Uma coisa que a gente faz é assim, vamos ter uma apresentação, quem pode ir, né? Nós somos em 24. Então, dentro daqueles que... não, eu posso ir, eu tenho tempo, tal, vou. Aí a gente vê quem está... as danças, quem está melhor treinado. Se tem alguma pessoa que não está bem, pelo menos uma dança faz. A gente tem esse lema no grupo. Ele não vai até lá pôr o traje, vai lá rodar às vezes até 100 quilômetros, chega lá, pô, vamos pôr só os melhores. De jeito nenhum, eu não deixo fazer isso. Pelo menos uma dança tem que fazer. Então, ela tem que escolher, as professoras têm que escolher alguma coisa que essa pessoa que está começando ou não estar bem, né, ou não está bem nas danças, que faça alguma coisa, faça pelo menos uma. Eu acho importante essa questão, João, até para a gente ver um ponto que é anterior à apresentação, que é o que está acontecendo no nosso dia a dia do grupo como ensaio, né, como danças que a gente gosta de dançar. Por quê? Não adianta, e aí concordo contigo plenamente, não adianta a gente querer chegar na véspera da apresentação e botar só músicas que o grupo não dança. Né? Senão, aí literalmente tu tá dando a cara para dar erro. Né? Exatamente. Eu acho que, obviamente, há momentos que a gente vai ter que dizer, não, nós estamos indo dançar num clube que é bávaro. Nós temos que levar uma dança bávara nesse clube. Né? Ah, mas tem essa que não está 100% boa. Olha, mas nesse momento nós temos que fazer uma forcinha porque uma dança nós temos que levar para esse lugar. Agora, fora isso, né, que é uma coisa muito específica para o lugar A, para o lugar B, nós temos que ter qualidade técnica. E o ensaio é para isso, o encontro das pessoas antes é para isso. É para a gente estar fluente na dança. Né? E essa fluência,
tu tem que ter, não é de 2, nem de 3 danças, é de um conjunto ressignificativo. Quanto melhor a tua qualidade técnica, maior o teu repertório. E aí a tua palheta aumenta. Tu tem mais chances de escolha, né? Se todo mundo vai no ensaio, se todo mundo participa, tu tem mais gente com condições de dançar tudo. Se tu tem alguém que está há pouco tempo no grupo, né? Aquela coisa que botou, uma pessoa está lá, está um mês no grupo, mas ele vai na apresentação. Vamos incluir ele para ele não se sentir fora. Né? Aí tu pode até dizer pro público, olha gente, vai estar aqui com uma pessoa que está dançando pela primeira vez numa apresentação, quero uma salva de palmas pro fulaninho. É legal, né? Tu faz uma ponte, o pessoal vê assim, tu é gente como a gente, né? Então, e no final diz, e aí, como é que foi? Claro, se a pessoa não fez um erro tremendo, tu não vai falar isso, né? E aí, parabéns pra ele, pela primeira apresentação e tal. E ele vai lá bater pau, o público vai gostar, ele vai se sentir feliz, né? Então, isso é uma inovação que muita gente não faz, né? Que é o participar de um evento de uma maneira não formal, né? Tu abrir um pouco a descontração para que aquela situação se torne um pouquinho menos formal, né? Muito obrigado, João, pela tua participação aí, né? Queria ver aqui E lembrando mais uma vez que quando nós... Denis. Fale, estou ouvindo. Nós não esquecemos e lembramos sempre que quando nós fizemos, em 2019, a nossa turnê aí na Alemanha, você nos ajudou bastante também com o repertório. Você sugeriu o que caberia legal em cada cidade que a gente foi dançar. O que ficaria bem, né? Lembra-se? Sim, a gente conversou bastante isso, porque tu tem coisas que aqui na Alemanha caem bem pro público que pro Brasil não. Né? O público é diferente. E tem coisas aqui que o pessoal não engole. Né? Essas dicas pra gente. Então, foi muito legal para nós o nosso diálogo naquele momento, né? E eu acredito que se pode sempre analisar muito bem cada situação e buscar tirar o melhor dos seus dançarinos, né? A grande questão é que tu tem que criar um ritmo, tu tem que criar um sentido. Tu disse ali, né, o grupo de São Paulo usou danças internacionais, dança suíça, dança alemã, dança austríaca. Ok, isso é possível fazer. O que tem que estar muito claro é como na dinâmica da apresentação essas músicas vão ser apresentadas para que o público não ache que dança alemã é suíça, dança suíça é austríaca, dança austríaca é alemã. Tá? Tu tem que criar uma dinâmica de posicionar as danças na apresentação de modo a que fique claro para o público que tu está trazendo um pouquinho de cada coisa. Né? Por exemplo, não façam, isso é um pedido pessoal assim, do Denis, tem gente que faz, eu acho que é um pouco forçado. Pupurri com danças de lugares diferentes. Tu tá conectando presunto com salame, com catupiry e com azeitona. O sanduíche até fica bonitinho, mas não tem nada a ver, sabe? Então, não criem pupurris com danças que não têm uma conexão direta regional. E evitem fazer colagem de música por aplicativos de música que tu vai colando uma música na outra que fica um Frankenstein. Também não é algo profissional. Não fica bonito. E mais, se vocês optarem por ainda acrescentar danças de fora da Alemanha e de fora da língua alemã, como por exemplo All American Promenade, que os alemães gostam de falar All American Promenade. Não, é All American Promenade, é uma música norte-americana, fala inglês. Né? Ou o Ritzion, né, uma dança hebraica. Vai fazer ela, ok, cada grupo escolhe o que vai fazer, cada um tem a chance de escolher o que vai botar. Mas quando botar, não me põe ela colada com outras músicas como fosse pupurri. E acabar dançando o Ritzion. Não tem sentido. É eu começar dançando Troika russa e acabar dançando uma música portuguesa, né? Pezinho gaúcho.
não tem liga. E isso acontece muito nos nossos grupos. A gente quer inovar e faz uma colagem de danças que não se colam. E aí a gente está literalmente forçando a barra. Né? Então assim, quer fazer uma colagem? Ah, mas deles tem o Schwäbische Tanzfolge. Ok, danças típicas da Suábia. São típicas da Suábia. Na Suábia se junta elas. Ponto. Ah, tem o Sudetendeutsche Tanzfolge. Dança dos Sudetos. Elas se colaram. Ponto. Não é a dança dos Sudetos, mas dança da Suábia. Faz uma colagem então regional. Pensa no estilo da música. Conecta elas com sentido. Vou dar um exemplo legal para vocês e um exemplo que eu não achei tão legal. Se vocês forem pegar o repertório do INA, Tanz und Spendel INA, né? Que é o grupo aqui de dança pomerana que já deu vários cursos no Brasil. O INA tem uma tradição de danças teatradas misturadas com canto e misturadas com dança. Quando o INA faz um trabalho pomerano, né? Que eles têm uma base pomerana, que foi feito pelo coordenador deles da época, que era pomerano, ali reside muita tradição pomerana. Quando o INA pega uma dança que não é pomerana para inventar moda, geralmente a colagem sai meio engraçada. Eles fizeram, por exemplo, um pupurri do Hessen. Complicado, é bonito, é pulado, é rápido, mas não é do Hessen. E o pessoal do Hessen olha e acha engraçado. Por quê? Porque não adianta o INA pegar uma música, pegar o estilo pomerano de montado, leste europeu, e me monta uma coisa do Hessen que não tem aquela realidade. Tu tá botando de novo coisas diferentes em potes iguais. E isso não dá certo. A inovação acontece quando tu pega a coisa com sentido e dá uma nova cara. Não quando tu faz algo sem sentido. Não, vamos botar agora o nosso grupo dançando, todo mundo só com roupa de baixo. Na apresentação. Vai ser uma inovação legal. Os homens de cueca e camisa branca, as moças de saia de armação branca com anágua, vai ser lindo. Olha, se tu me botar uma boa justificativa para botar o pessoal dançando com roupa de baixo, é uma coisa. Ah, não, vou botar roupa de baixo só para deixar o público ouriçado. Desculpa. Né? Tu tem que ter sentido. Tu tem que ter uma narrativa. Tu tem que ter uma história que conecta. E essa história tem que ter plausibilidade. Ela tem que ser plausível. Tem que ter realidade nisso. Se a história não tem essa realidade, tu pode botar o que tu quiser. O público vai bater palma de pé. Não vai sair um caldo bom no final. E aí que eu estou querendo trazer com vocês, assim, quando eu falo que nós temos que ter uma comunicação eficiente, é dizer uma coisa que as pessoas entenderam o que tu quis dizer. Não é só gostarem. Eu posso botar um chinês aqui falando para vocês em mandarim. E vocês adorarem ele rindo e pulando e levantando os braços. E vocês acharem maravilhoso. Mas não entenderem nada do que ele falou. A comunicação não é eficiente. Ele pode ser legal, mas não quer dizer que seja eficiente. Quando tu passa uma dança que corresponde a uma informação que não é verídica, tu estás fazendo uma comunicação que não é eficiente. Né? Tu estás trabalhando com uma realidade que não corresponde àquilo que se faz. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que eu acho muito bacana. Foi a evolução do grupo de igrejinha, do Kirchleimburg. Né? Ele começou com um grupo que ele tinha um desejo muito bom de fazer as coisas serem certas. Eles foram pesquisar, não tinham experiência nos primeiros 10 anos de trabalho. O grupo foi ganhando corpo. Com o tempo fez um traje bacana, mas o traje não era o elemento principal. Né? Eles tinham um bom traje, mas não era assim, uau. Mas eles tinham dedicação. E eles eram jovens que trabalharam juntos. E eles foram apurando a qualidade técnica do repertório deles a ponto de, aos poucos, abdicarem do excesso de coreografias com voos e excesso de malabarismo para fazer um material que atendesse ao que o público queria.
Quando é que isso começou a acontecer? Quando eles se deram conta que o público deles podia ver mais do que era aquilo de sempre, mais do que Krakowiak. E olha que eles dançavam Krakowiak muito bem. Muito bem. Quando eles começaram a ver que Krakowiak não era o único caminho para fazer o público ficar feliz, começaram a entender que as dinâmicas eram outras, eles começaram a se aventurar com dança brasileira, por exemplo, para trabalhar com o público em alguns momentos. Por que não? Eu tenho um bloco do meu espetáculo que é música brasileira. E eles trouxeram danças brasileiras autênticas. E o público adorou. Tu tens que trazer as coisas no ambiente adequado para aquela realidade. Eles iam para empresas, para alguns lugares, fazer apresentações encomendadas. Para uma empresa, para um espetáculo de um evento, que não era necessariamente alemão. Eles atenderam ao público fazendo coisas certas. Certas no sentido de dentro dos padrões daquela realidade de valores. Então, não há por que não fazer. Hoje o grupo já passou um pouco do ponto, eu diria assim, porque mudou muitos dançarinos, né? Os dançarinos antigos deixaram... Olha o Alan aí, tá aí, tudo bem? Né? Os dançarinos antigos fugiram para Santa Clara do Sul, né? Sim, contratar passe. Mas até eu pedi para o Patrick nos dar um pouco dessa realidade também, né? Mas tu viveu nesse período do grupo, assim, o top do Kirchleimburg aí, nesse momento de qualidade técnica muito boa, né? E hoje o grupo dá um passo para trás porque tem muito dançarino novo. E o dançarino novo tem que aprender. Mas quando tem um grupo que tu tem lá 10 anos os mesmos dançarinos participando, tu tem uma sintonia fantástica. Tu não fala mais, tu só olha. A coordenação não olha, ela diz, ó, tem que mudar a dança. Ela olha de canto, a pessoa já entendeu. Como é que é isso, Patrick? Foi bem assim ou eu estou exagerando? Na época que eu entrei, foi acho que um dos períodos assim, que teve mais renovação. Então, essa renovação já era pessoas que já dançavam em outros grupos. E aquele pessoal era um pessoal jovem, com muito gás. Aí o pessoal que já estava no Kirchner na época era pessoal com bastante experiência, mas que queriam bastante ainda. O pessoal tinha aquela vontade. A gente tinha uma coordenadora, a Lisete, que até hoje está lá, uma pessoa que entende muito, tem muito conhecimento de danças. Então, acho que foi o momento que casou tudo. Daí, muitos integrantes que estavam fora uma época, que queriam trazer coisas diferentes também para o engrandecer, e foi nesse momento que a gente começou a aprender dança gauchesca, danças do norte do Brasil, do nordeste, do sudeste. Deu um momento assim que todo mundo gostou da coisa, digamos assim, foi uma liga. São momentos raros. Uma experiência que levou a gente para fora, né? E valeu a pena, que rendeu muitos frutos também, apresentações em outros locais também na cidade, fora do município, né, no Rio Grande do Sul. Foi uma época muito interessante. Vamos ver se algo parecido por aqui também. Eu acho que isso foi um amadurecimento exatamente pelo tempo do pessoal, uma predisposição de dar seu tempo para o grupo, né? Hoje, eu estou aqui com o pequenininho, com o Thomas, né? E muitos dos colegas do grupo de igrejinha estão também com seus filhos pequenos, ou agora um pouquinho maiores, né? E as pessoas não têm mais aquela disposição que tinham quando há 20 anos atrás, 15 anos atrás, faziam virada de noite ensaiando para a apresentação no dia seguinte. Quando pegavam um ônibus para viajar 4 dias de ônibus para dançar em um lugar lá no Raio que o Parto e voltar, né? As expectativas são outras. Como disse o João, né, eu tenho que saber o que o meu público vai dançar. Meu dançarino tem que estar apto, né? Se eu tenho um pessoal que é um pai de família, é um grupo de família, já é diferente. Eu tenho que saber até onde eu posso levar. Eu tenho um grupo de crianças, eu não vou socar um monte de danças com voo, só porque dança com voo atende. São crianças. Crianças não são feitas para isso, né? E o grupo de igrejinha, o Kirchleimburg, foi um grupo... eu digo foi no passado, porque hoje está de novo se recompondo, né? Todo grupo tem fases. E os dançarinos mais antigos, né, saíram, ou ficaram na administração do grupo, mas dançando em si estão os novos. E esses novos também querem ter o seu momento de escolha, né? De poderem aprender e amadurecer, como os velhos tiveram para amadurecer também, né? E a grande questão que a gente tem que pensar será que também de vez em quando
o nosso grupo, quando está mudando de perspectiva, mudando de forma de agir, né? Não tem que também começar a escolher repertórios mais adequados ao perfil quando o grupo muda? Né? Será que a gente tem que manter sempre aquele mesmo repertório de 20 anos atrás, só porque sempre deu certo? Né? Então, eu me pergunto isso. Até que ponto a gente pode fazer algumas ações? Eu queria passar para vocês, para eu te dar um encaminhamento final aqui do nosso bate-papo, né? Eu queria passar rapidamente para vocês mais um vídeo, se me permitem, do Izagal. Izagal é a maior associação bávara. O Thomas quase caiu. O Izagal é a maior associação tradicionalista bávara. Ela é oficial. E eles decidiram a questão aí de um ano atrás, mais ou menos, fazerem algo novo. Eles são tradicionais. Vamos fazer algo novo. Vamos fazer um flash mob. Uau, flash mob. Ah, como é que é um flash mob? Não, vamos fazer um flash mob. Gente, é como tu pega aquele cara duro, que dança duro, e tu vai dizer, não, agora tu vai dançar uma dança mole. Ele vai dançar mole daquele jeito duro. Né? Então vamos ver como é que o Izagal, que é uma hiper tradicionalista, fez um flash mob, que é dito algo moderno. Né? Então, dê uma olhada aqui. Obviamente a gente fez a gravação desse flash mob junto, a gente está trabalhando na parte de câmera, né? Nós tivemos que inovar na parte de captação, mas eu vou pedir que vocês olhem com atenção, né? E depois eu conto para vocês brevemente o backstage, né? O por trás das câmeras, de como é que foi essa ação. É um vídeo rapidinho aí para vocês, ok? Estou passando. Quem não está conseguindo enxergar, clica ali no YouTube, que é uma das imagens que tem, é a última da lista de vocês, né? Vou botar o link depois também.
Bom, eu fiz a sacanagem de deixar até o último segundo aqui. Ó, voltou. Eu deixei toda a lista de nomes, porque pra vocês verem que tinha que constar o nome de todo mundo nesse vídeo. Né? Só para vocês terem uma noção, o que é um flash mob? Flash mob, tecnicamente, é uma apresentação surpresa, onde as pessoas entram na hora e fazem do nada a dança. E aí, por sua vez, o público é pego de surpresa, correto? Isso é para ser um flash mob. O grupo do Isagal se negou a fazer uma apresentação em que eles não entrassem em fila. Eu disse, gente, se entrar em fila não é flash mob. Não, mas como é que um grupo bávaro vai dançar sem entrar organizado em fila? Então não é flash mob. Não. É um flash mob que entra em fila. Conceitos anômalos, para começar. Mas eles, como bávaro, na tradição bávara, não podiam deixar de entrar em fila. Ponto. Na cultura deles era entrar em fila. Acabou a história. Não tem segundo. Então, nós tivemos que gravar esse vídeo com o público, com os dançarinos do Isagal misturados no público, chegando. A gente fez essa montagem deles chegando no lugar, mas a gente omitiu do vídeo a preparação deles na fila. Porque estragou o flash mob. Mas eles queriam um flash mob no vídeo. Então, vamos lá. Começamos a ter que dialogar com duas realidades. Eu tinha um conceito, que é flash mob, e tu tem que fazer um vídeo com gente que não quer fazer flash mob. Segundo, todo mundo podia vir com o traje que quisesse. Legal. Mas não podia aparecer no vídeo se o traje não tivesse certo. Como assim? Não. É assim, ó. Nós temos X integrantes, tá todo mundo vir como quer. Mas tu não pode mostrar um traje de perto que não tá certo. Gente, foi um caos. Foi filmar 2 vezes tudo no centro de Munique, com polícia, com tudo que vocês podem imaginar, que a gente teve que conseguir pedir autorização. Eu tive que ir para cima de um hotel, consegui entrar num hotel de luxo para botar a câmera na janela do hotel, que fez aquelas imagens de cima. E eu não podia mostrar as pessoas que estavam com o traje errado. Um trabalho enorme. Aí teve que selecionar. Ficou acho que 20% das imagens. Porque as outras 80% mostravam a gente com o traje errado. Tu faz um conceito que não consegue aplicar. Tu faz uma apresentação que tu diz, cada um vem com a roupa que quiser, mas quem não tá com a roupa certa não entra no palco. Então não é a roupa que quiser. Tu tens que ter um conceito claro. A comunicação tem que ser clara. Meu grupo de dança alemã, vem com o traje alemão, ponto. E aí a coisa segue. Segundo, no backstage, tu tinha as pessoas tirando o público do meio da dança, que o pessoal queria ir para mais perto. Não pode chegar, não pode chegar. Não é flash mob. Flash mob acontece no meio do povo. Não, tinha que ter uma separação. Segundo, os músicos eram 10 mil exigências de como tocar, onde tocar, que horas tocar. Foi assim uma paciência de Jó para conseguir fazer o pessoal fazer na hora certa, que eles queriam que entrasse, tinha que estar, não podia ter barulho, porque senão não... Gente, foi exitoso porque a gente teve que ter um plano de semanas anteriores para conseguir liberar tudo. A gente teve que apresentar 2 vezes com esse grupo, que eram vários grupos de dança, todos juntos no centro da capital da Baviera. É difícil para burro.
E a gente teve que mudar de conceito. Teve que inovar com um bom planejamento. Eu não dancei ali, você deve ter me visto nenhuma imagem que eu apareço filmando numa hora de ladinho assim. Mas foi, gente, um desafio de tu ter que mexer com tradição e inovação ao mesmo tempo. Planejamento. Ver o que tem que ir os dados. Saber o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Escolhas. Tu tem que saber, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Aonde eu posso ir? O que eu posso inovar e o que eu não posso inovar? Gente, foi um desafio. Eu acho que o vídeo, depois de muita briga, ficou bom. Né? Esse vídeo foi editado 3 vezes. Cada vez que o pessoal do Isagal olhava, ele botava um defeito. E ia pra edição de novo. Ah, não, apareceu o fulaninho de óculos, não pode. Vai de novo. Olha, a Cláudia que fez a edição, ela morria cada vez que saía da edição, da reunião com o pessoal do Isagal que vinha. Porque tu faz uma proposta que não é aplicável. Quando vocês fazem uma apresentação, um planejamento de apresentação, uma inovação, façam algo que seja aplicável. Ou faz como a gente fez, infelizmente foi isso. Muito vídeo, muito tempo de planejamento, muitas horas de gravação, e eu digo horas porque foi muitas câmeras simultâneas para gravarem em mais de um lugar. Uma apresentação inteirinha foi jogada fora, que nós gravamos inteirinha num outro local, que não ficou de acordo com o que eles queriam, foi jogada tudo fora. Né? Então, todo o tempo que nós tivemos foi jogado para virar 4 minutos. E para não ganhar 1 centavo, como lembrou a Lise, né? Só para ajudar a manter a tradição. Então, é o preço que a gente paga muitas vezes. É planejar e estar disposto a cortar. Foi o que o João falou no início. O grupo não está adequado para dançar, tira aquela dança fora. Pega o que o pessoal está planejado para dançar, está com condições. Quando tu faz uma opção por ser seletivo, tu tem que despender dos teus valores e cortar coisa fora. A gente tem que ter seleção. A apresentação longa demais não necessariamente vai ser boa para quem vê. Tem que cortar, tem que ser enxuto, tem que ser direto, tem que falar as coisas. Gente, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui hoje. Né? Eu espero que tenha auxiliado. Esses vídeos eu também gravei na semana passada, não estão sendo disponibilizados por uma questão de falta de tempo, desculpa. Vamos fazer isso tudo de uma vez, botar todos esses vídeos juntos. Tá? Quem é da sala Lübeck, por exemplo, tá muito bom o material do Helder. Vejam, por favor, com atenção sobre os Tanzbeschreibung. Ele explica bem, ele mostra bem a questão dos Tanzbeschreibung. Ele vai entrar na questão coreográfica, vai questão de novas danças. Vale a pena, façam os exercícios, ajuda bastante. E eu vou responder para vocês durante essa semana as mensagens que vocês me postaram, eu vi que postaram lá, e eu vou fazer então o retorno para vocês com apontamentos que eu acho pertinente, e agradeço por quem envia. Quem não quer poder escrever, que não tem tempo para escrever, pode mandar um áudio do celular e anexa o arquivo do áudio, tá mais que bom, a gente também dialoga dessa forma. Tá bom, gente? Alguém tem alguma coisa que gostaria de pontuar? Podemos seguir aqui nosso bate-papo da semana que vem? Só colocar, né, que, por exemplo, essa questão de você não dar tanta importância, ou essas danças que chamam mais atenção com voos, né, tipo Krakowiak, Krzyzewski, né? Eu acho que aí vai do amadurecimento folclórico, né, porque existe a necessidade de você despertar a atenção do público com esse tipo de dança, mas quando você cria um amadurecimento folclórico, que você começa a entender qual é a proposta do seu grupo folclórico, você começa a entender melhor o não aparecimento dessas danças durante as apresentações. Isso aconteceu muito em Petrópolis, aqui, que os grupos tinham a necessidade muito de tudo colocar voo. E hoje você já não vê isso, mas porque o movimento foi criando identidade própria, né? Acho legal isso.
Não, Lizzie, por favor, vem aqui. Não, só queria dizer que eu estava falando aí agora de Petrópolis, não é? Então a primeira vez que eu dancei foi em Petrópolis. A Lizzie colocou que a primeira apresentação dela foi em Petrópolis, então ela teve aquele momento do tiro de fogo, né? Então ela se sente muito emocionada quando tem essa relação aí com Petrópolis. Mas eu posso dizer assim, Fábio, que eu não vejo somente uma questão de amadurecimento, de o grupo ser mais maduro ou menos maduro. Eu te diria o seguinte, eu acho que cada coisa tem o seu momento e tem o seu porquê, né? Tem danças que caberiam bem com uma cracóviaca. Tem lugares que não cabe bem uma cracóviaca, que ela é exagerada, que ela perde sentido, né? Que ela, tipo, é um excesso até. Eu posso te dizer que quando minha última apresentação com o meu grupo no Brasil foi a apresentação do meu casamento. A gente fez o nosso casamento dentro da apresentação, dentro do baile, né? E eu me dei o direito, depois de 20 anos de coordenador do grupo, de escolher as danças do meu casamento, né? Sim, da Lizzie, nosso casamento. E dentre as danças do casamento, nós optamos por aquelas que fossem as danças que fossem simbólicas, né? Que simbolizassem minha trajetória dentro do grupo. E duas coisas que eu pedi pro pessoal, né? Eu quero que a banda toque ao vivo. Mas a banda a gente nunca dançou com a banda. Gente, é meu casamento, eu quero que a gente toque com a música ao vivo. A banda nunca tinha tocado pro grupo, eu ia pra cidade onde é que a banda tava, ensaiava com a banda e voltava, né? Só pra poder a banda saber tocar no dia. Foi um desafio? Foi, né? Contudo, era um momento especial que eu queria ter música ao vivo no meu casamento, pô, né? Posso escolher alguma coisa, né? E segundo, eu queria danças que fossem simbólicas. E a primeira dança em que eu dancei como coordenador do grupo, né, como eu instruí, eu queria fazer uma apresentação que fosse a primeira apresentação do Denis como coordenador, aquele sonho meio bobo, né? Foi com a Cracóviaca. E foi com o grupo de igrejinha, que eu falei antes, que eles estavam dançando muito bem na época, e eu convidei eles a, por favor, me ajudem, minha primeira apresentação, sou coordenador novo, eu preciso aprender. Lisete, me ajuda. E a Lisete foi hiper amiga, eu fui pra igrejinha com o grupo de igrejinha veio a Porto Alegre, dançou comigo, ensinaram a dança e a gente fez a Cracóviaca lá em 1999. Né? Foi assim, uau, coordenador novo com uma dança cheia de voo, uau, né? E eu disse, não, para minha última apresentação eu vou pegar a dança da primeira, né? E nós fizemos a Cracóviaca de novo com os amigos que estavam conosco ali, né? Gente que era do grupo e gente que não era do grupo, para exatamente fazer uma réplica, vamos dizer assim, da apresentação de 20 anos antes, né? E foi muito legal. Foi simples, não teve todas as acrobacias de quando eu tinha 20 anos menos, né? Mas, por outro lado, foi um momento que a gente marca, né? Então, tinha um sentido. Né? E eu digo assim, se tu escolher uma dança, dá sentido para essa música. Quando tu dá sentido e pro público seja uma experiência agradável, não é só uma apresentação, é uma vivência. Né? O resumo que eu acho que tem que levar para a nossa fala de hoje aqui é isso. Analisa o teu público e faz que a apresentação não seja uma apresentação, seja uma vivência. Faz as pessoas viverem contigo aquele momento. Conta histórias que as pessoas gostam de ouvir. Faça elas rirem com vocês. Faz elas participarem mentalmente com vocês. E quando elas saírem dali, elas levem no coração delas, não uma apresentação técnica. Elas levem no coração delas coisas que fazem sentido. Sentido para elas levarem para casa delas e contarem coisas boas. Com o final da pandemia, gente, aqui na Alemanha a coisa está bem mais light que no Brasil agora. Vocês vão ter um público carente de bons momentos. Vocês têm um prato cheio para dar boas mensagens, boas risadas, bons momentos de alegria. Não percam essa oportunidade. É a chance que nós temos de dar alegria, de dar uma mensagem boa, de dar uma memória positiva sobre danças alemãs, sobre cultura alemã, para tanta gente que precisa de um abraço, de um carinho, de um momento de afago, né? E a gente pode fazer isso. Né? Não fisicamente hoje, mas
com nossa alegria, com o nosso sorriso, com a nossa compreensão e uma fala que as pessoas se sintam da família. Né? Isso vai valer muito mais do que qualquer termo técnico e dança perfeita num palco. Né? Gente, muito obrigado por vocês aí estarem nos acompanhando, por terem me aturado nesse tempo aqui. Né? Semana que vem, né, vou ter mais atividades. Quem quiser nos acompanhar na live da semana que vem, seja muito bem-vindo. O tema vai ser um pouco outro, para a gente poder ter toda semana algo diferente, né? E poder aí ampliar o nosso diálogo. Valeu, uma ótima tarde para vocês ainda aí. Aqui já é uma noite bem avançadinha já, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Ei! Pam, pam.